Já estou ao vivo. Esperar o pessoal entrar, mas enquanto isso já vou dando uma introdução. Hoje vou falar sobre a diferença entre manter uma casa e edificar um lar com fundamento espiritual. Eu quero começar fazendo uma pergunta muito sincera. Você sente que está edificando o seu lar? Ou só está mantendo o seu lar funcionando? Eu sei que muitas mulheres aqui, vocês são extremamente responsáveis. Algumas muito organizadas, resolvem, administram, sustentam. Mas existe uma diferença muito grande entre manter uma casa funcionando e edificar um lar com fundamento. E talvez você esteja muito cansada, não porque você faz pouco, mas porque você faz sem estrutura. Você está fazendo errado. Você não sabe como fazer. Bem, então se você está aqui comigo, já me diz aí de onde você é, de onde você está falando. Amém, amém. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Amém. Lindo dia, com a paz de Deus, que a paz de Deus esteja nos nossos corações, que haja tranquilidade na sua mente e serenidade no seu coração. Tudo vai bem? Sunamitamente bem? Fala pra mim aí de onde você está falando. Já vi algumas meninas aqui. Ana Mazuca, Rosa, Danúbia, que bom vocês estarem aqui. Gi, lindeza, Débora. E nós estamos aqui, continuando as nossas lives. Fiquei uns dias aí paradinha, né, gente? Mas estou aqui agora com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Fala pra mim aí. Por favor, me escreva se estão me ouvindo, me vendo bem, se tá tudo certo. Me deixa saber. Amém, Gi. Salto do céu. Ah, Bruninha, São Paulo. Já voltou pro Ceará? Clau, Débora, tá ouvindo bem? Bem, como eu falei no início, gente, hoje nós vamos falar sobre a diferença de manter uma casa e edificar um lar com fundamento espiritual, que é o que a gente faz aqui, que sempre nós estamos fazendo. Quem me acompanha, quem está comigo há muito tempo, já sabe o caminho e os rumos das nossas lives, não é mesmo? Bem, tô vendo que tem mulheres aqui de muitos lugares, né? E todas nós, todas as mulheres, apesar de lugares diferentes, nós enfrentamos as mesmas dores. Né? Qual de vocês aqui que já se sentiu sobrecarregada dentro do próprio lar, dentro da sua casa, do seu reduto? Escreva para mim. Quem de vocês já se sentiu assim? Sobrecarregada, cansada, dentro do próprio lar? Eu não falo sobre isso, eu não comecei a falar sobre isso. Olha, Isabel, eu me senti assim semana passada. Rosa, eu. Muitas vezes, né? É isso mesmo. Muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregadas, cansadas, e às vezes nós não sabemos por que sentimos dessa forma, às vezes nós sabemos por quê, e não sabemos como sair disso. Às vezes passa rápido e às vezes demora para passar. Não é? E eu não não falo disso por acaso. Eu comecei a falar sobre isso em 2018, quando fiz uma transição de carreira. E dentro do consultório, o que eu mais ouço são mulheres dizendo: eu faço tudo, eu carrego tudo, eu resolvo tudo, mas eu estou exausta, né? Vocês mantêm a casa funcionando, as mulheres mantêm o lar funcionando, mas não conseguem manter a estrutura do lar.
E quando a mulher entende a diferença, quando uma mulher entende o poder que ela tem, vocês vão me ouvir falar sobre isso sempre, tudo muda. Quando ela tem essa consciência, as coisas começam a mudar. Tem um versículo na palavra de Deus, em Provérbios, que está escrito assim, lá em 14 de Provérbios: a mulher sábia edifica o lar. E essa sabedoria que está na palavra, gente, o que nós precisamos entender, que não é inteligência, não é ser inteligente, é ser sábia, é discernimento aplicado constantemente. E o que significa isso? É saber quando falar, saber quando calar, é saber quando agir, é saber como agir e saber como reagir. Então, qual postura a gente precisa manter quando nós estamos pressionadas? Como eu preciso reagir? De que forma eu falo? Como eu respondo? É isso que nós precisamos entender e aprender. Porque sabedoria é construção, mas é construção diligentemente, diariamente, com direção. É agir com direção espiritual, não pelos nossos impulsos, pela nossa emoção, pelas nossas sensações, pelos nossos sentimentos, ou seja, pela aquela vontadezinha que nós temos baixa, aquela vontade do ventre que eu sempre falo para vocês, não aquela vontade elevada, aquela vontade que ela vai transpondo as sensações e os nossos afetos desordenados. Tá? Então, quando eu estou mantendo o lar, o que eu estou fazendo? Eu estou apagando incêndio. Manter é fazer o básico para que as coisas continuem funcionando. Edificar, mulheres de Deus, meus amores, edificar é preparar a base. E quando eu preparo a base, o problema não volta da mesma forma. É construir com intenção, é ajustar postura. Edificar não é resolver hoje. Quando eu edifico, eu preparo para o amanhã. Quando eu edifico, eu vou desenvolver uma comunicação saudável e eu deixo de ser omissa. Quantas mulheres aqui são omissas? Já estou cansada, já falei tanto. Não adianta falar. É como se eu fosse invisível, não me enxerga, não me vê. Eu ouço muito no consultório. Eu estou falando, parece que eu estou falando com as paredes. Por que tudo isso? Porque não tem direção, porque não tem discernimento. E quando não há base, os conflitos tendem a se repetir. Vai se repetir. Por que vai se repetir? Porque a mulher se torna reativa. Ela se torna afetada. Ela leva tudo para o lado pessoal. E o que ela faz? Ou ela se distancia, ou ela fica fria, ou ela reage, ou ela é explosiva. Aí o lar se torna um caos. Por isso que os conflitos se repetem e se repetem e se repetem. A comunicação desgasta. Aí você se sente sozinha, solitária, incompreendida, frustrada, ressentida, magoada. Vocês entenderam? Entenderam, minhas irmãs? Manter é sobreviver. Edificar é construir. Manter é quando eu reajo. Edificar é quando você prepara. O manter vai resolver o hoje. O edificar vai proteger o seu lar amanhã. Em Provérbios está escrito assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece.
Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todo bem precioso e agradável. Ou seja, edificar é processo, é consciência, é construção diária. Estão me vendo, gente? Tudo bem com vocês? Eu atendo muitas mulheres com muitas queixas, todas elas tentando manter 99,99% não edifica, porque não sabe como edificar. Eu atendi uma paciente e ela me disse assim: meu casamento acabou, está frio, não existe mais desejo, não existe mais carinho, não existe mais respeito. Mas o que acontece é que o que estava frio naquele casamento não era o amor. Vocês sabem que não. O que estava frio era o fundamento. Era a base, era a fundamentação. Porque casamento é construção diária. É edificação diária. É servir diariamente. É você se desgastar como uma vela. Eu sempre dou esse exemplo. Que dá luz ao ambiente, mas ela vai se consumindo. É o sofrimento inevitável, diário, da nossa vida. Mas é um sofrimento como está escrito na palavra. O fardo é leve e o jugo é suave. Quando nós conseguimos entender o nosso papel. E por que nós fomos criadas e para que nós fomos criadas. Então ela mantinha o lar, mas ela não edificava. Quando ela entendeu a diferença, o ambiente mudou. Porque quando você entende a diferença, quando chega a verdade, a consciência do seu papel, de como fazer, de quem você é, tudo muda. O lar, meus amores, responde à postura da mulher. Quantas vezes vocês me ouvem falar, quem já está comigo há muito tempo? Ah, se a mulher soubesse o poder que ela tem. Ah, se você soubesse, e queira Deus que hoje seja esclarecida na sua mente, o poder que você tem. Aquilo que Deus te criou para ser. Desde o princípio, Deus confiou à mulher algo que não foi dado ao homem da mesma forma. É para a mulher. A mulher ela não gera somente filhos. A mulher gera atmosfera, ambiente, situações. Por quê? Porque nós somos sensíveis. Nós sentimos antes. Você sente antes. A mulher sente antes. E essa sensibilidade, ela é força quando ela está alinhada. Quando ela está alinhada, essa sensibilidade se torna força. De novo, a mulher sábia edifica o lar. Olha só, a mulher sábia edifica o lar. O que está falando aqui? O homem sábio? Não. Aqui está falando, a mulher sábia edifica o lar. É a mulher. A palavra aqui fala da mulher. A Bíblia está falando aqui que a mulher edifica. Ela não está falando de superioridade. Não, não é por isso. A mulher edifica, não é por superioridade. Aqui ela está falando de responsabilidade espiritual. Está falando de impacto, de influência com sabedoria. Então, se a mulher soubesse a força que ela carrega, ela pararia de usar essa força que ela tem para reagir, para se defender, para competir. E ela começaria a usar essa força para edificar.
Já falei. Manter é sobreviver. Edificar é construir. E construção, minhas irmãs queridas, exige método, exige conhecimento. Edificar exige intenção. Intenção exige direção. Intenção sem direção vira apenas boa vontade. Eu quero, eu tenho boa vontade. Ou até, às vezes você fala, eu sei, já ouvi tantas lives da irmã Meire, eu até sei o que tem que fazer, mas não sei como fazer. Então é preciso saber como. Por exemplo, surgiu um conflito, qualquer situação, você se pergunta, eu estou mantendo ou eu estou edificando? Amém. Amém, irmã Tânia. Amém as saudações. Eu não pedi para vocês enviar essa live, né, gente? Mas envia essa live aí para a mulher que você sentir no seu coração. Para todas as mulheres que você sentir no seu coração. Bem, então, eu organizei um caminho de 21 dias. Um caminho estruturado. Vocês vêm pedindo isso para mim já há bastante tempo. Vocês sabem que nós temos um grupo no WhatsApp de 500 mulheres, mais de 500 mulheres, que todos os dias eu mando um desafio diariamente. E muitas mulheres que estão ali naquele grupo me mandam mensagem, Meire, organiza pra gente de uma forma mais elaborada, uma construção estruturada, um caminho. E nós fizemos isso, e agora eu fiz isso. Né? Para você entender e sair da sobrevivência, você que quer sair da sobrevivência e quer começar a construir com direção, e cada dia nesse caminho, nessa jornada direcionada para vocês, vão ter palavra aplicada, ou seja, você vai ter uma parte da Bíblia, de versículos da Bíblia para você ler. Confronto não é gostoso, dói, mas mudança requer sofrimento e dor. Ninguém muda sem se confrontar, sem olhar no espelho e perceber se verdadeiramente você está de acordo com essa mulher que edifica. Tem lá exercícios práticos, espaço para você escrever, aplicação real. E só vou liberar esse material na sexta-feira. Eu estou aqui conversando com vocês, quanto tempo que vocês me pedem isso, e agora está pronto, está lindo, e é para isso, é um caminho estruturado para você que quer saber como, diariamente, com doação, com diligência. Então, se você percebe que só está mantendo e quer começar a construir, escreva para mim aí. Escreva aqui para mim. Eu quero construir o meu lar. Eu vou deixar essa live salva. Eu quero que você envie essa live para quantas mulheres você sentir no coração. E escreva também abaixo. Eu quero estruturar meu lar. Eu acho que a Bruna está aqui comigo. A Bruna que me ajuda. Nós vamos depois ver para fazer como que a gente vai fazer isso melhor, tá bom? E nesse grupo, né, vocês estão me pedindo aqui sobre o grupo que eu tenho no WhatsApp, eu vou falar lá comigo no direct também, ou escreva aqui abaixo dessa live depois, que a gente manda o link para vocês, tá? Para vocês entrarem lá. Mas essa hoje é uma live rápida.
não é uma live muito demorada. Sempre que eu estou aqui com vocês, nós ficamos conversando por 1 hora, né? Mas é isso, meus amores. Escrevam abaixo dessa live. Eu quero estruturar o meu lar. Quem não quer estruturar o lar? O que nós precisamos entender é: você não foi chamada apenas para sobreviver. Você foi chamada para ser base. Você foi chamada para ser base. Então, hoje mesmo ainda, o tempo todo, você vai olhar para você, conversar com você e você vai se perguntar: estou mantendo ou estou construindo? Porque a mulher sábia, ela não reage. A mulher sábia, ela edifica. E a construção do lar é feita com discernimento, com a aplicação diária, com diligência, com perseverança. Eu sei, cansa. Tem dia que estamos cansadas, porque nós não sabemos como fazer. Quando eu não sei como fazer, eu me frustro e eu fico ressentida de novo. Eu fico magoada. Isso gera dentro de mim, dentro do meu ser, na minha alma, um descompasso. É quando a sua alma, ela fica afetada, os meus afetos ficam desordenadas e eu me aproximo mais dessa carne do que do espírito. Então, por isso que eu disse para vocês, não é ser inteligente, é ser sábia. Porque a mulher inteligente faz muitas coisas. Mantém, mas não edifica. Por isso, os lares caóticos, desgastados, filhos devastados, se sentindo culpados pela situação caótica e conflituosa que os pais vivem dentro do lar, dentro da casa. Certo, meus amores? Então é uma live bem rapidinha, só para trazer para vocês mesmo que esse material já está pronto e que em breve nós teremos ele aí em mãos. Então, se você sente que você precisa de um guia, de algo para você seguir com direção espiritual, que é o que nós somos, é o que nós buscamos. Somos mulheres de Deus, mulheres de fé. Eu falo que cada uma de nós somos sementes de fé, onde quer que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente passar, com esse corpo aqui, que é templo e morada do Espírito Santo, nós precisamos plantar uma semente de fé. E se você não for uma mulher edificada, você começa a destruir dentro da sua casa, o seu lar. E é dentro da nossa casa que nós damos o nosso primeiro testemunho. E a mulher tem esse poder. Esse poder foi dado à mulher. Você pode entregar um lugar para uma mulher cheio, todo caótico, bagunçado, cheio de bagunça, sem estrutura nenhuma. A mulher entra, ela organiza aquelas coisas e faz daquele espaço bagunçado um lar, mesmo sem móveis bonitos, mesmo sem jogos de jantar, de café, de talheres bonitos, de paninhos arrumados, mas ela consegue fazer isso. Porque a mulher, ela não veio só para gerar filhos. Entenda, minhas irmãs. A mulher não veio só para gerar filhos. A mulher veio para gerar muitas outras coisas. Começando na estabilidade do lar. Com discernimento e sabedoria, a mulher é estrutura forte, forjada dentro do lar. Se formos pegar todas as mulheres da Bíblia, cada uma delas nos traz um exemplo vivo de fé e de sabedoria. E essa é você.
Você só precisa ter um caminho. Você só precisa saber como. Para você deixar de ser reativa, afetada e começar a construir. Sabendo falar, dialogar. E isso tudo você vai aprender. Certo, meninas? A gente começar a falar aqui, a gente sente a força, o poder de Deus tão presente. E é o que eu mais amo, é falar sobre isso. Quando uma mulher me manda uma mensagem, qualquer uma de vocês me manda uma mensagem, irmã Meire, eu entendi. Eu sei a verdade. Agora eu percebo. Eu me confrontei. Eu me coloquei diante de mim mesma. E eu entendi, reconheci onde eu estava errando. O que eu estou fazendo errado. E ela começa a fazer diligentemente. Como eu sempre falo, as coisas não se constroem no extraordinário. Tudo que se constrói começa no ordinário, nas pequenas e simples coisas do dia a dia. É no sorriso, é no olhar amoroso, carinhoso, de admiração. Mas isso é live para outro dia. Certo, meus amores? Então não esqueçam, eu vou deixar essa live salva. Quem quiser entrar no grupo, fala lá, escreve embaixo dessa live. Eu quero edificar o meu lar. E nós vamos, seguindo, quarta-feira teremos live, nesse mesmo horário. Convide quem você sentir no seu coração. E vamos juntos fazer a diferença. Vamos ser sementes de fé. Porque hoje, a arma mais poderosa do inimigo é destruir famílias. A arma mais poderosa do inimigo é destruir famílias. Gente, isso não acontece. Isso é intencional. Destruição de famílias é intencional. Isso não aconteceu agora, isso vem acontecendo, vem há anos e anos e anos, mudando dentro de nós, simbolicamente, a nossa mente, nos fazendo acreditar. Se não dá, eu largo, arrumo outro. Não é assim hoje? Vou tentar. Se não der certo, eu largo. Quantas vezes eu já ouvi, é muito melhor eu ter os meus filhos longe desse caos. Eu estou mantendo a sanidade também dos meus filhos. Não, você está destruindo a sanidade dos seus filhos. E a hora que você entender essa verdade, você discernir isso, tudo muda. Porque nós não queremos sofrer. Nós somos afetadas, egoístas, arrogantes, prepotentes. Nós queremos do nosso marido aquilo que nós não damos a eles. Ah, Senhor, Deus me toma e eu começo a falar. E essa live não pode ser muito longa. Quantas vezes você faz aquilo que você pede para o seu marido fazer? O que é que o Senhor nos pede? O que é que ensina a palavra? Qual é o exemplo de Cristo, minhas irmãs? Qual é o exemplo do nosso Senhor e Salvador? Que como ovelha foi para o matadouro, sofreu morte de cruz, coroa de espinho na sua cabeça, lança perfurou, por amor das nossas almas. Você recebeu o amor e o perdão de Deus. O tempo todo Ele nos dá um novo dia. Todos os dias, novas se fazem a misericórdia de Deus todas as manhãs. Para quê? Para te dar uma nova oportunidade de você fazer diferente. O dia que você chegar diante do tribunal de Deus, cadê a sua cruz? O que você fez com ela?
Cadê a missão que eu lhe confiei? O que é que você está plantando? Esses dias eu falei com uma mulher, com uma irmã. Você está pronta? Você está preparada para pagar o preço do divórcio? Você está preparada para pagar o preço da insensatez? Porque quando isso acontece, a gente planta uma maldição hereditária. E às vezes nós esquecemos que os nossos filhos vão crescer. Os nossos netos vão crescer. Nossas netas vão crescer. E elas também vão se casar. Certo, minhas irmãs? Beijo no coração. Por favor, cada uma de vocês que está aqui comigo, faça um comentário embaixo dessa live quando eu deixar salva. E envia para quantas mulheres você sentir no seu coração. Beijo no coração. Quarta-feira estaremos aqui de novo. Deus abençoe. Eita glória, né, Aline? Beijos, beijos, minhas queridas.